Que vitória enorme do Palmeiras diante do Botafogo, 1-0 fora de casa, contra um adversário que também briga pelo título brasileiro. A gente vai analisar tudo sobre esse jogo, mas começo dizendo que a vitória realmente é importantíssima, principalmente para as pretensões do Palmeiras dentro do campeonato. O Flamengo que venceu muito bem fora de casa o Internacional por 3-0 e o Palmeiras continua nessa perseguição ao líder Flamengo. Tudo certo com vocês? Olá para todo mundo que acompanha aqui o canal da Placar. Então vamos destrinchar um pouquinho desse jogo, olhando mais pela ótica da equipe do Palmeiras. É claro que eu vou falar um pouquinho também sobre o Botafogo aqui. O Botafogo que, como a gente já imaginava, adotou a estratégia de entrar com um time misto, porque tem um jogo dificílimo na quinta-feira contra a LDU. Mas o Botafogo tem um elenco qualificado, né? Um elenco também caro. O Botafogo se reforçou nessa janela, então pode também se dar ao luxo de preservar algumas peças e continua tendo um bom time. Mas, óbvio que a partir do momento que você preserva algumas peças, você também coloca em risco a sua vitória, porque você não está colocando exatamente o que você tem de melhor dentro de campo. E o Palmeiras me surpreendeu, na verdade, o Abel Ferreira não repetir a escalação que venceu o Universitário. Até porque na prévia do jogo, ele deu uma entrevista, né, para a emissora que estava transmitindo a partida, e ele fala que muitas vezes o que falta é consistência, regularidade, né, basicamente. E eu acho que é importante para você ter uma regularidade, pelo menos tentar manter a espinha dorsal da equipe, um pouco, né, enfim, do que tem funcionado na equipe. Achei que ele ia repetir a escalação do jogo contra o Universitário, mas não aconteceu isso. Hoje Felipe Anderson saiu jogando, Aníbal Moreno saiu jogando, Facundo Torres também. E o Felipe Anderson, para mim, foi super bem. Foi um dos destaques dessa equipe do Palmeiras, tanto é que faz o gol da vitória do Palmeiras, mas mais uma vez ficou muito preso ali na ponta, né, na ponta esquerda. E eu acho que ele é um cara que tem tanta qualidade de passe, ele é criativo, que ele pode ter um pouco mais de mobilidade. Enfim. A bem da verdade é que no primeiro tempo o Botafogo foi bem superior, mesmo com uma equipe mista. O Everton fez um grande milagre no primeiro tempo. Para mim também foi outro destaque da equipe do Palmeiras. O Everton foi bem no jogo. Mas futebol é eficiência. E quem foi eficiente no fim das contas foi o Palmeiras. E destaco também mais uma participação em gol do Vitor Roque. Agora são 11 participações em gol desde que ele chegou ao Palmeiras. Tem se mostrado cada vez mais um jogador fundamental para esse sistema ofensivo, aliás, nesse sistema ofensivo do Palmeiras. Enfim, e aí o Palmeiras consegue esse gol mesmo não jogando bem na primeira etapa e vai mais tranquilo para o intervalo. No segundo tempo, o Botafogo teve mais posse de bola, mas não conseguiu transformar essa posse de bola de fato em superioridade, em chances de gols. Não teve tantas chances de gols assim. E o Palmeiras, querendo ou não, foi bem dentro da proposta de se defender, porque Abel Ferreira deixou bem claro com as substituições que ele quis se defender, né? Pelo menos foi isso que eu entendi. Eu tô gravando aqui esse vídeo antes de assistir a coletiva dele, antes dele conceder a coletiva, mas pelas substituições que ele fez, ele chamou o Botafogo e ficou se defendendo. Mas eu tenho dois questionamentos que eu gostaria, se eu tivesse a oportunidade, se eu tivesse lá na coletiva, gostaria de fazer a ele. Primeiro é porque, mais uma vez, o Vitor Roque foi substituído, é importante a gente entender se é uma questão estratégica para preservar o jogador. Eu não consigo entender por que seria uma opção por preservar o jogador, já que na quinta-feira ele pode ser preservado durante todo o jogo, porque o Palmeiras pode entrar com um time misto contra o Universitário, já que venceu fora de casa por 4-0, tem uma vantagem enorme diante do time peruano. Mas eu queria entender porque, mais uma vez, o Vitor Roque, que vem sendo muito importante, foi substituído. Acho que ele poderia jogar o jogo todo, enfim. E também, outra questão que me incomoda na equipe do Palmeiras ainda é a postura diante de oportunidades de ataque. O Palmeiras muitas vezes tem a bola, tem a oportunidade de um contra-ataque, ao invés de acelerar o jogo,
volta a bola do ataque para o Everton, aí o Everton dá o chutão e acaba devolvendo a bola para o adversário. Então eu queria entender um pouquinho do porquê isso acontece, se é uma estratégia, porque isso acontece, é recorrente, né, nos jogos do Palmeiras. Isso aconteceu muito hoje. Então é outro questionamento que eu gostaria de fazer ao Abel Ferreira. Como eu disse, estou gravando esse vídeo antes de ver a coletiva, não sei se ele vai explicar isso. Enfim, o importante mesmo é que o Palmeiras conquistou essa vitória, 3 pontos na conta, 3 pontos importantíssimos num jogo dificílimo. Ruim para o Botafogo, claro, que acaba dando uma estacionada, né, na perseguição aos líderes, né, a quem tá na frente ali, Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo. Mas para o Palmeiras, no fim das contas, é aquela vitória que você tem que comemorar independentemente da atuação, porque a atuação não foi brilhante, né? Essa é a bem da verdade. Mas 3 pontos na conta, o palmeirense sai feliz e o botafoguense nem tanto. O que você achou do jogo? Comenta aqui pra mim.